Walt Disney, Thomas Edison, Steve Jobs, Rui Nabeiro, Jeff Bezos, Comendador António Rodrigues, Belmiro de Azevedo, Paulo Macedo, Fortunato Frederico, João Miranda, Gonçalo Relvas, Jorge Sá. Sejam bem-vindos à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou Elizabeth Miranda. E eu sou Pedro Lima. Hoje temos uma edição extra para fechar o primeiro ano deste programa. Foram 49 episódios, 44 dos quais dedicados a empresas que se destacam pela inovação. São histórias de persistência, criatividade e, em alguns casos, reinvenção. E quem nos acompanha com regularidade... E temos muitos ouvintes, não é? Ficámos positivamente surpreendidos, Pedro. Sim, verdade. Os resultados são muito gratificantes. Mas quem nos acompanha, dizia eu, sabe que começamos sempre com um som escolhido pelo nosso convidado. E também terminamos sempre da mesma maneira, com uma pergunta. Qual é o gestor que mais admira? Nós já tivemos sons extraordinários a abrir os programas. Foram sons que nos transportaram para fábricas em elaboração, para o meio da natureza, para Marte, para o silêncio de laboratórios, alguns sons também para memórias mais pessoais que nos indicam muito a forma de trabalhar e liderar dos nossos inovadores que passaram pelo programa. Mas este episódio especial é por causa da última pergunta. Exatamente, que é: qual é o gestor que mais admira? Bom, nós resolvemos então fazer um spin-off das perguntas que no seu conjunto nos dão um mosaico muito, muito interessante. Nós não vamos olhar para isto como um ranking, nem como um pódio, mas como um retrato das referências que moldam quem hoje gera projetos e quem lidera as empresas em Portugal. Nós Empresas fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Então vamos lá a elas. E vamos começar pelas origens, pelo grupo dos criadores, inventores, génios. Não foram apenas gestores, alguns nem o foram, mas são referências intelectuais, científicas e também pessoas que ajudaram a moldar o mundo que temos e a forma como o pensamos. E depois seguimos por aí adiante. Então, começamos pelo Nuno Fonseca, da Sound Particles, um dos nossos primeiros convidados na Liga dos Inovadores, que nomeou uma figura do nosso imaginário. Há um nome que vem logo à cabeça, que é o Walt Disney. Ou seja, eu acho que o Walt Disney foi um visionário absolutamente fantástico. Obviamente nós conhecemos o trabalho dele mais nos filmes de animação, que ainda hoje em dia são clássicos, absolutamente incontornáveis. Obviamente temos toda a parte dos parques de diversões e o facto de ele trazer magia à vida, desde os mais pequenotes aos maiores, mas por vezes é menos conhecido o contributo tecnológico que o Walt Disney e a equipa dele deu mesmo para a indústria do cinema. Ou seja, há muita tecnologia utilizada hoje em dia no cinema que teve origem na Disney. Mesmo, por exemplo, na área do som, há uma referência mundial que é o filme Fantasia de 1940, com o rato Mickey vestido de aprendiz de feiticeiro e das vassouras e os baldes de água, que em 1940 foi o primeiro filme a utilizar som espacial, foi o primeiro filme a ter colunas no teto, foi o primeiro filme a utilizar Object-Based Audio, que agora nós utilizamos no Dolby Atmos como sendo o estado da arte, mas tudo isso tem os primórdios em 1940 com o trabalho do Disney. Ou seja, eu acho que foi alguém visionário, absolutamente fantástico. Sim, recebeu 30 recusas de bancos para dar dinheiro para os parques da Disney e ele continuou, não resolveu fazer um parque mais pequenino. É preciso aquela quantidade certa de loucura, e há uma frase que eu adoro particularmente dele, em que ele diz: eu gosto do impossível porque lá há menos concorrência. É muito interessante porque raramente associamos o Walt Disney à gestão e à inovação, não é? Exato, verdade. Foi muito interessante esta escolha. Vamos ao Carlos Pascoal Neto, do Instituto Raiz, um centro de investigação da Navigator, que nos veio falar das múltiplas valências do eucalipto. Deixa-me dar um exemplo de um investigador. O meu passado vem do mundo académico e da investigação.
E o exemplo que eu vos vou dar não vos diz nada, porque é um exemplo, e se calhar a maior parte do mundo da investigação. Chama-se Anselme Payen, um investigador francês, naquele tempo em que os investigadores eram químicos, físicos e matemáticos, dominavam as ciências todas. Este investigador ficou conhecido porque isolou e caracterizou e batizou o polímero mais abundante no planeta Terra. Esse polímero chama-se celulose. Portanto, tenho muita admiração, é uma admiração simbólica, naturalmente, que está relacionada com o meu trabalho, e quando olho para os meados do século XIX e olho para o mundo de hoje e vejo a celulose a afirmar-se claramente, não sou eu que o digo, se forem googlar um bocadinho, a celulose é apelidada o supermaterial do futuro. E vamos também ouvir as escolhas de Ricardo Mendes, o presidente e fundador da TechEver, uma empresa portuguesa que se tem destacado a nível mundial na produção de drones. Na nossa sala de reuniões aqui no escritório de Lisboa, temos uma frase escrita no vidro, assim, letra garrafais, que diz: "The value of an idea is in the using of it", de um senhor chamado Thomas Edison. E que tal como outros grandes cientistas, teve uma grande capacidade não só de fazer um grande conjunto de criações, mas depois criar as estruturas e as organizações para as levar à prática. Eu sou grande fã daquilo que ele fez, enquanto cientista, enquanto empresário, enquanto gestor. Nós hoje não estaríamos aqui, não teríamos o que temos se ele não tivesse existido. Mas há muitos outros. Pensando numa ótica de ciência, por exemplo, nada daquilo que estamos hoje a fazer e aquilo que as pessoas estão a ouvir em casa não seria possível se não houvesse um senhor chamado Alan Turing, que era tudo menos um gestor, mas teve um impacto na computação. É o pai da computação. Tudo aquilo que... Essa sala já agora onde está, por isso é que eu me lembrei dele, essa sala onde está essa frase chama-se Sala Alan Turing, por exemplo. Ou, por exemplo, já mais recentemente, aquele que é um dos principais cientistas envolvidos nos LLMs, portanto na GenAI, o Yann LeCun, é um tipo que eu sigo fervorosamente. Ele está hoje à frente dos laboratórios da AI da Meta e é professor na New York University, mas é um tipo que esteve na origem disto e hoje é talvez o maior crítico calma, os LLMs não servem para tudo. Nós estamos a trabalhar em tecnologia que vai conseguir ter real world reasoning, portanto, em que há de facto uma compreensão da física de como é que as coisas funcionam, e isso sim é o caminho para uma inteligência superior, não é a aprendizagem por imitação. E portanto, são pessoas que eu acho que são extraordinárias e que tiveram um grande impacto na nossa vida, mais do que um gestor propriamente dito. Eu acho que eu não venho de gestão, eu sou engenheiro, e portanto admiro muito a tecnologia e quem a cria. O Ricardo, além de cientistas como o Thomas Edison, o Turing, faz-nos já aqui a ponte com a atualidade ao nomear o Ian LeCun, e é para gestores mais atuais que saltamos e começamos por nomes que marcam o capitalismo global. Vamos ouvir o Jorge Castro, da Arte Novum, uma empresa de Passos de Ferreira que fez a acústica da Ópera de Viena, do Parlamento belga, e que nos falou da importância de democratizar a acústica, porque o som é muito importante na nossa vida, é uma das coisas que registramos aqui da conversa, não é, Exato. Pedro? Mas vamos ouvi-lo. Eu tenho uma combinação de dois que acho que são, para mim, duas pessoas que me... Foi aquele momento eureka que fez a empresa que nós hoje ouvimos falar, que é a Apple, né? O Johnny Ive e o Steve Jobs. Quando eles são honestos um com o outro e dizem, nós podemos desenvolver tecnologia, mas que não serve para nada, não é? E podemos desenvolver tecnologia que serve às pessoas. E esse momento, para mim, acho que é um momento em que me inspira muito, porque todos os dias, como engenheiro, procuro servir as pessoas. E temos também o Jorge Graça, administrador da NOS, também com dois nomes incontornáveis. Um deles, o Warren Buffett, que estando reformado, não está exatamente reformado, e ainda recentemente investiu no New York Times. Curiosamente, Pedro, numa altura em que o Washington Post de Jeff Bezos está a passar um mau bocado. Eu vou dar duas razões diferentes. O Warren Buffett, por duas razões que são, a maneira, e reformou-se agora, portanto comunicou que vai sair agora, portanto até está mais top of mind, por duas razões. A maneira como ele olha para o tempo e as decisões, o racional do investimento que ele faz
a perspectiva temporal, que é bastante diferente daquela questão do não, é o quarter, não, aquela visão e um bocadinho aquela posição nonsense de vamos pegar nos fundamentals das decisões. Isto é fundamentalmente correto, então é certo eu investir e portanto e o track record dele é absolutamente imbatível. No mundo mais tecnológico, na minha cabeça, quem me vem à cabeça é o Satya Nadella da Microsoft. A transformação que a Microsoft fez é absolutamente impressionante. Daquilo que era a Microsoft antes para ser o colosso que é agora. Já não era pequenino antes, mas agora é um colosso absolutamente. O ter feito a transformação toda que fez da base tecnológica, a transição para a cloud, a postura que se nota de aprendizagem e de abertura a open standards e de transformação tecnológica, não é fácil fazer o desafio de gestão que ele teve de transformar a empresa como teve é absolutamente impressionante e, portanto, é uma referência em como fazer essa transição. Carlos Alves, da HFA, um grupo de AG da área da microeletrónica, escolhe também um colosso internacional e junta-lhe um cientista. Eu, desde miúdo, que gosto de ler biografias, desde não só líderes, mas exploradores, cientistas, e eu já sou um bocadinho da velha guarda e por isso a empresa que eu sempre admirei foi a Intel, porque comecei a trabalhar com microcontroladores deles na universidade e achei fantástico, sempre segui o que é que eles iam fazendo, o nível de integração, a compatibilidade que havia entre um componente novo com o antigo, achei fantástico. Um líder que eu admirei desde o princípio foi o Bill Gates, porque ele tinha uma ideia de colocar um computador em cada secretária e depois, se possível, com o Windows, e na altura não havia sequer computadores, ele já tinha essa ideia, e há bocado fui à vossa redação e cada mesa tem 2 computadores ou 3 ou 4 monitores, e por isso, mas o líder que eu mais admiro é um cientista que era o Carl Sagan, desde o princípio. Paulo Rosado, fundador da OutSystems, um dos nossos unicórnios, fala-nos sobre um empresário do qual ouvimos falar pouco. Pelo menos nós, jornalistas em Portugal, temos escrito pouco sobre ele. Assinala o muito que nos passa ao lado no meio dos negócios, não é? Bom, eu tenho uma admiração grande por um gestor que já está reformado, que era o antigo CEO da Costco, que é um tipo chamado Jim Sinegal. Aliás, houve grande parte das práticas dele, eu segui-o quando estava a arrancar com a OutSystems, eu copiei muitos da cultura da Costco e do modo de funcionamento. A Costco é uma espécie de macro. Não é? Sim, é uma espécie de macro. É um retalhista com sucesso descomunal, é uma das grandes empresas físicas que sobreviveu à Amazon, à disrupção, e tem a ver muito com a cultura. A cultura já vinha um pouco atrás, mas o Jim Sinegal era o tipo que implementou uma cultura de foco e de foco no cliente e de simplificação no produto e por aí fora, que eu acho que é absolutamente fabulosa. O Bernardo Seixas, da Granter, tem uma escolha muito interessante. Escolhe um gestor que não fez nada de intelectualmente extraordinário, mas respondeu a uma necessidade. Uma pessoa que eu sempre admirei muito, também sou suspeito porque trabalhei na Uber, foi o fundador da Uber, o Travis Kalanick. Não necessariamente por ser o maior inovador do mundo, ou a Uber tecnologicamente não tem nada de especial. Também acho que muitas das empresas que eu respeito não têm, a tecnologia não é nada por aí além, coisas como o Airbnb, etc. Mas são indústrias profundamente transformadoras na nossa sociedade. E eu, tendo trabalhado na Uber e tendo visto em primeira mão o impacto que tem na nossa vida, na cidade, o número de Ubers que andam em todo o lado, nós há 10 anos só podermos encomendar uma pizza para casa, era a única coisa que dava, uma pizza ou um sushi aqui e ali, e agora qualquer restaurante em qualquer cidade do mundo consegue chegar à nossa casa em 30 minutos, é profundamente transformador numa cidade, a mesma coisa com a Amazon, e portanto diria que o Travis Kalanick, pelo que ele fez com a Uber e agora está a tentar fazer com food delivery e cloud kitchens, etc., acho particularmente interessante. É uma apreciação muito terra a terra, não é? E é por aqui também que passa muita da inovação. Vamos também ao Luís Valente, um jovem empreendedor que criou a Elof, que escolheu alguém que alia grande conhecimento técnico com grande capacidade de gestão. Eu vou ter que falar aqui do CEO da NVIDIA, que de facto, sempre tendo aqui o perigo de me repetir, mas a verdade é que a forma como ele conduz e tem conduzido de uma forma muito low profile, com um perfil muito humilde, numa posição obviamente difícil, em que ele tem aqui alguns problemas de cadeia de abastecimento, em que tem aqui muitas amarras políticas, porque obviamente neste momento ele é quase como se estivesse
estivesse a vender ouro, não é? A forma como ele tem gerido a empresa de uma forma que ainda continua a ter um branding muito forte no mercado, acho que é um exemplo de de alguém muito bom tecnicamente, mas alguém também muito bom na gestão. E João Lopes, da Blockit, aqui com um outro nome incontornável, apesar de ultimamente se ter visto envolvido em algumas polémicas e arriscaria dizer que perdeu muitos adeptos pelo caminho. Sim, seguramente. Eu aqui, provavelmente vou ser clichê, vou dizer o Elon Musk. Acho que, apesar da controvérsia política mais recente, acho que em termos pelo menos de tecnologia e inovação, de criação de valor, de inovação, provavelmente é a maior referência. Eu, quando falo de gestor, foco muito também no criador, aquele termo em inglês, founder CEO. Para mim é muito diferente de um gestor que está a gerir só uma coisa que já existe versus alguém que tem de criar essa coisa. São competências diferentes e não necessariamente uma pessoa boa a gerir se calhar não vai ser boa a criar, uma pessoa que cresce se calhar não vai ser boa a gerir. Eu pessoalmente sou mais criador, portanto identifico mais com esse tipo de pessoas que de facto conseguem criar coisas do que propriamente pessoas que estão a gerir coisas. Temos também o Paulo Marques, da Caetano Buzz, com quem tivemos uma conversa interessante sobre a possibilidade de daqui a 5 anos já estarmos a falar de autocarros sem condutor e de virmos a chamar um autocarro como se chama um táxi. Esperamos por essa altura. Quem admiro hoje, ou quem me ajudou um bocadinho hoje, há um nome que é o Sr. Andreas Albrecht, que era o Chief Engineer na Mercedes do projeto da Ineos, que teve quase para vir para Portugal, e foi alguém que me ensinou muito, que tive o prazer de poder contactar com ele. E um dos ensinamentos que ele mais me deu é que não é preciso só inovar. Inovar é bom, essa é a parte gira. Mas depois de inovar é preciso preparar para produzir, ter cuidado com o uso dos veículos e pensar na manutenção e na manutabilidade. E no limite, se alguma coisa correr mal, esperemos que não aconteça, dormirmos com a consciência tranquila que fizemos tudo o que estava a nosso alcance para evitar esses danos. E ele chama isto inovar com responsabilidade. Acho que é o dia de hoje para todos os engenheiros que possam inovar e que estejam a inovar. A parte cool, a parte fixe de criar alguma coisa, um gadget, um autocarro, sei lá, uma bicicleta elétrica, tem que ser também pensada que não é só criar algo, é preciso depois manter e ter a responsabilidade daquilo que fizemos ao início. Outra escolha mais pessoal é a da Márcia Pereira. Márcia é fundadora da Bandora, foi uma das poucas mulheres que passou pela Liga dos Inovadores e escolheu uma mulher como gestora de referência. Sempre que fazem essa pergunta, para mim é muito difícil, porque quando eu conheço uma pessoa, depois a fundo, depois percebo que, enfim, nunca conheçam os vossos heróis, não é? Mas há uma pessoa que eu admiro muito, que é a Julia Stark, que ela é CEO e fundadora de uma associação que apoia empreendedorismo feminino. Está sediada em Bruxelas e ela recentemente mudou-se para o Dubai, precisamente para apoiar e evangelizar o empreendedorismo em geografias em que o empreendedorismo feminino, enfim, não há, não é? É uma raridade. E, portanto, eu acho que ela nesse aspecto é bastante disruptiva e ela recentemente criou um acelerador no Dubai, um acelerador de startups precisamente fundadas ou geridas por mulheres. Nós percebemos aqui pela descrição que é uma escolha relevante para assinalar as grandes desigualdades que ainda há entre géneros, não é, Pedro? Da conversa com a Márcia, percebe-se que a discriminação não existe só no acesso ao emprego, nas diferenças salariais, que são as questões que são mais noticiadas, mais assinaladas, mas também acontece no mundo do empreendedorismo, nomeadamente no acesso ao financiamento. Sim, foi interessante ouvir a Márcia falar sobre isto. Seguimos com o Carlos Cerqueira, da Neurospace, que escolhe também uma mulher. Eu gostava de salientar uma senhora americana chamada Carol Craig, CEO da Cyberspace. A Cyberspace é nosso cliente, portanto atesta já a sabedoria dela ao escolher-nos para parceiros. E contar aqui só uma breve história porque é que eu trago o nome da Carol. A forma como a Cyberspace tornou-se nosso cliente foi relativamente curiosa. Nós já andávamos a falar com eles há bastante tempo. E em Paris, este setembro,
houve ali uma circunstância, um timing específico que fez com que eles tomassem a decisão porque precisavam de um serviço nosso no imediato. Então, rapidamente tratamos dos contratos, etc. Aquilo foi durante um evento e literalmente parecia que estávamos num episódio da Emily in Paris, porque no rooftop do Clube Automóvel de Paris, a olhar para a Torre Eiffel, assinamos o contrato e eles tornaram-se nossos clientes. E ela aí, digamos, já numa fase mais de relax, quando estávamos a comemorar, contou-nos a história dela. Ela é filha de refugiados cubanos, por circunstâncias da sua vida, é dada para a adoção muito cedo, por um casal do Midwest, vai estudar e vai para a Força Aérea, torna-se uma das primeiras mulheres piloto nos Estados Unidos a ter licença para entrar em combate a bordo de um jato, sai da Força Aérea, forma uma empresa, enfim, multimilionária de serviços para a defesa e forma a sua segunda empresa, que é a Cyberspace, que está cotada neste momento no Nasdaq. Portanto, acho que é uma história admirável e contada com este cenário de estamos a assinar um contrato, fiquei fã. E outra escolha muito pessoal é de André Batista, da ETIAC, o nosso hacker ético, que basicamente entra nos sistemas informáticos para detectar falhas. Ele deixa um conselho aos jovens: há que dormirmos bem à noite, não se metam nisso. Há 3 fundadores que eu admiro de uma empresa que acabou por mudar a minha vida, que é a HackerOne, que é uma empresa dos Estados Unidos, ou melhor, é uma empresa que surgiu na Holanda, mas depois mudou a sede para os Estados Unidos, em que há 3 fundadores, que é o Jobert, o Alex e o Mikkel, e que vieram trazer precisamente para os Estados Unidos, e essencialmente, esta visão de que as empresas devem estabelecer uma política para que lhes sejam reportadas vulnerabilidades e recompensamos hackers por o fazerem. Isso mudou a minha vida. Qualifiquei-me para competições que eles estavam a organizar e acabei por depois ter até a liberdade financeira de criar uma empresa e sacrificar-me de certa maneira financeiramente. E há outros hackers no fundo que também participam nesse tipo de competições organizados por essa empresa, que hoje em dia estão a criar empresas. E eu acho isto fantástico porque são pessoas que por vezes vêm-se com grande poder de destruir uma empresa carregando num botão, mas reportam a vulnerabilidade, e são empresas, são pessoas, do ponto de vista de construir negócios, acho que são pessoas que não são corrompidas muito facilmente pelo poder, como grandes líderes mundiais. Hoje em dia nós assistimos a serem corrompidos pelo poder. Desse ponto de vista, em termos de gestor, gostava só de evidenciar porque estes 3 não são gestores. E este aqui se calhar também não. Foi um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, com o qual eu me identifico muito, no que toca à inovação, não tecnológica, mas à inovação social, a abolição, a mudança de paradigma, a abolição da escravatura, entre outros que nós conhecemos, Mandela e tudo o que fez, por exemplo, também. Portanto, são pessoas com as quais eu me identifico, porque eu identifico-me muito nas inovações e todos os dias com a missão, não tanto com o negócio, é com a missão daquilo que nós estamos realmente a fazer. O Rui Marcelino, da Alma Design, escolheu uma referência da gestão, pelo menos teórica, passou pelas mãos de muitos estudantes de Economia e Gestão, não sei se ainda fará parte da bibliografia. Eu não ia falar, obviamente, de ninguém. Eu conheço muitos gestores em Portugal, tenho uma profunda admiração por uma série de gestores, principalmente gestores industriais, que conheço e que muitas vezes até nem são valorizados, cada vez mais são, mas muitas vezes até os esquecemos, e por isso não nomearia ninguém porque seria uma injustiça para alguém. No entanto, tenho um homem da gestão que é para mim uma referência, que é um clichê, mas que para mim é incontornável, chamado Peter Drucker, e que aqui há uns anos, durante o meu doutoramento em design, fartei-me de ler, ou fartei-me ali umas coisas, e do qual retive uma frase que tem à entrada do meu escritório. Curiosamente não é de um designer, sendo que a autoria já foi atribuída a outras pessoas, mas é fundamentalmente ao Peter Drucker. The best way to predict the future is to create it. O que em português é a melhor forma de prevermos o futuro é criarmos-lo. No fundo, contribuirmos para que esse futuro aconteça. E tem muito a ver com esta nossa ansiedade de não saber o que é que vem para a frente, que eu acho que é um bocadinho da natureza humana, estarmos sempre ansiosos com o que é que vai acontecer a seguir. E há uma forma de o fazer, uma forma mais tranquila, que é participar naquilo que vai ser esse futuro. Avançamos agora para a prata da casa, gestores e referências nacionais. E Rui Nabeiro surge como uma das referências mais citadas, talvez porque representa um certo ideal de empresário, a proximidade, a visão de longo prazo e uma forte ligação à comunidade. É o caso de Joel Alves, da Sentinel Vision, uma startup de Guimarães que acentua a responsabilidade social de Rui Nabeiro.
Por exemplo, em Portugal, toda a gente fala do Rui Nabeiro, que é alguém que conseguiu criar um império e conseguiu tomar, de certeza, muitas decisões difíceis e nunca perder aquele lado mais humano, porque ele conhecia as pessoas, todas as pessoas dizem muito bem do Rui Nabeiro. A nível internacional, eu diria o Steve Jobs. O Steve Jobs acho que tem ali momentos de gestão de alto nível por causa da sua visão e conseguiu desligar, se calhar, esta parte mais humana para conseguir tomar as melhores decisões. Portanto, eu diria que eu identifico muito que se calhar com uma mistura dos dois. Ou seja, há momentos onde é necessário desligar a parte humana para tomar decisões conscientes e decisões difíceis, mas também depois há a componente humana, que é perceber que do outro lado também estão pessoas e é preciso lidar com algum espírito de sentimento para tomar decisões equilibradas. O Rui Nabeiro é também referência para João Navalho, da Necton, uma empresa de microalgas de Olhão. Há uma pessoa que eu sempre admirei e que tive o privilégio de poder ter falado algumas vezes. Foi o comendador Rui Nabeiro. Ele está quase a fazer anos do seu falecimento. É uma pessoa que eu admirei imenso, porque conseguiu aliar o impacto empresarial ao impacto na sociedade, e é isso que eu acho que qualquer empreendedor também sonha um pouco, é deixar um pouco de impacto, de mudar um pouco as coisas, que as coisas fiquem um pouco melhores depois de nós do que antes de nós. E acho que ele aí é um exemplo a seguir, é uma pessoa fantástica. Depois, outros, se formos a investigadores, claro, eu como e pedindo perdão ao Leonardo da Vinci, eu daria que Charles Darwin, para mim, como biólogo, é aquele que fica mais no coração, porque ensinou-nos, pôs-nos a nós no nosso próprio lugar. E passou um pouco a criação para milhões de anos atrás. Deixou de ser na altura em que o homem começou a ser na altura em que a vida, porque Darwin disse como é que isto acontece, e isso é qualquer coisa de extraordinário, e desde aí o mundo ficou diferente. Interessante também esta referência do João Navalho ao Darwin, não é? Ao dizer que ajudou o homem a colocar-se no seu devido lugar, como uma formiguinha que é. Bom, e o Rui Nabeiro está também no top 3 de Teodorico Paes, gestor administrador da Vista Alegre, que passou por cá, e para quem também são referências incontornáveis, além de Rui Nabeiro, o fundador da Vista Alegre e o fundador da Visa Beira, que entretanto comprou a empresa e lhe injetou nova vida. E a salvou, digamos. Aqui também não é muito fácil, mas de qualquer das maneiras elegi o comendador Rui Nabeiro como alguém que me identifico bastante, porque tem um percurso muito semelhante também àquele que representa hoje o nosso fundador, o nosso fundador e o nosso continuador, quer a família Pinto Basto, quer o engenheiro Fernando Nunes, fundador da Visa Beira, em que na verdade desenvolveu um produto de excelência, desenvolveu uma marca muito relevante, foi visionário, desenvolveu a comunidade, portanto num espírito altruísta, e proporcionou o desenvolvimento económico de uma pequena região do interior, e que hoje está no mapa com uma relação muito próxima entre quem trabalha neste grupo e quem vive ali. E, portanto, esta relação entre a cultura, o desenvolvimento económico, as condições de vida, são muito a gênese também da Vista Alegre. A Vista Alegre hoje é uma marca alegre, na verdade, na sua expressão emotiva, porque convive com todos os valores que se relacionam muito com as pessoas. Outro nome incontornável é Belmiro de Azevedo. É outro nome recorrente associado à ambição, à disciplina. Vamos ouvir o Rui Correia, da Sonai Arauco, que pertence ao Grupo Sonai. Uma grande referência para mim, como podem imaginar, foi e continua a ser o engenheiro Belmiro de Azevedo. Não nos surpreende. Pronto. Todos os gestores são diferentes, e ele era um desafiador, uma pessoa com uma ambição, uma pessoa que ouvia os colaboradores. Eu lembro quando entrei na Sonai, tinha acabado um MBA, tinha 26 ou 27 anos, e fiquei muito surpreendido porque o patrão ouvia a minha opinião. Eu pensei assim, bom,
mas quem sou eu? Mas não, mas ele era assim. E era um visionário. A importância que sempre deu à educação. Porque a educação fê-lo. Ele tinha origens humildes e fez, a educação transformou. E, portanto, a educação numa empresa é muito importante. Mas a educação, a inovação, vocês não imaginam. Eu desde sempre ouvi falar no engenheiro Belmiro, quer na educação, quer na inovação, quer na sustentabilidade. E estamos a falar nos anos 90, não é? A necessidade de inovar e de fazer diferente e de fazer melhor e não ficar satisfeito com o que já se conseguiu. Portanto, era uma pessoa difícil, não é? No sentido de desafiada. Exigente, não é? E como sabem, mesmo em termos públicos não se calava quando tinha uma opinião, mas claramente era uma referência para mim fundamental. Eu não tenho dúvida que não seria quem sou sem ele. Esta memória de ter o patrão a ouvir a opinião de um miúdo quase que atrai, não é? É interessante também sobre o modelo de gestão. Sim, nós que somos jornalistas económicos já há muitos anos já ouvimos algumas histórias deste género. O envolvimento, a responsabilização e firmeza, alguma dureza. E Belmiro de Azevedo foi também uma das escolhas de Pedro Pacheco, da Bird, uma empresa de engenharia de pontes do norte do país. Eu acho que depende um bocado da perspectiva. Se quiser, numa perspectiva de cultura de empresa, um dos que eu mais admiro é o Jeff Bezos. Eu já aprendi com ele. Eu já aprendi com PowerPoints de um filho meu que trabalhou na Amazon e a ver critérios culturais da empresa. E aprendi. E tomei notas. E, portanto, parece-me que é um gestor brilhante. Gestores de cultura de rigor, e mais uma vez, sou muito português eu, não consigo deixar de falar na cultura de rigor do engenheiro Belmiro de Azevedo. Portanto, era um homem de um rigor exemplar. Visão estratégica, não consigo deixar de falar de outro português, do Carlos Tavares. Eu acho que a história lhe vai dar razão. Carlos Tavares da Stellantis. Sim, da indústria automóvel. Ele teve, parece assim, nós que somos uns distantes disto, parece que houve ali uma desavença estratégica com o centro de poder da empresa e ele, e no meu ponto de vista, eu estou convencidíssimo que a história lhe vai dar razão. Mas vamos ver. E eu acho que na visão estratégica é esse. E finalmente, talvez a maior referência, apesar dos herdeiros ter sido uma vergonha, portanto o filho e o neto estragaram o nome, o avô era um gênio. E este talvez tenha que enaltecer mais, que é o Norberto Odebrecht, fundador de um império de construção. E eu falo deste porque ele tinha um valor e uma visão da empresa que é muito parecido com o nosso, que é: a empresa são as pessoas, a empresa é a equipe a trabalhar bem. E ele criou uma visão, criou um império inacreditável. Pois os sucessores não são nada dignos, nada. Aconteceram coisas que não vale a pena falarmos aqui, mas esse senhor criou, Odebrecht é um visionário, e criou uma cultura de valor das pessoas. E isso é que é uma verdadeira empresa, é um ser vivo de competência em que as pessoas vão trabalhar de manhã contentes, alegres. Ainda bem que eu estou nesta empresa. Nós vamos para Malta daqui a uma semana e meia, a empresa toda, vamos todos para Malta, e não trabalhamos nesses dias, talvez uma sessão corporativa, mas o resto é para estarmos juntos, para acender as ligações, para estarmos juntos, e eu acredito mesmo nisso. Uma empresa é uma equipe. Tomamos nota desta referência do Pedro Pacheco também ao Carlos Tavares, que durante anos foi CEO da Stellantis e que há pouco mais de um ano saiu devido a desavenças internas. Vamos ver se esta ideia de que a história lhe vai dar razão é premonitória. Pois, pelo que se vai vendo. Júlio Grilo, diretor de inovação da Simoldes, escolhe outro empresário histórico, fundador do grupo de Oliveira das Meias. Está dentro de casa, é o Sr. António. O fundador do grupo. O fundador do grupo, exatamente, é isso. O Sr. António criou o grupo em 59, com a primeira empresa, e pronto, ao longo dos anos tem
tem vindo a crescer de uma forma extremamente consistente, sempre com resultados consistentes. E também depois faz uma coisa que faz como ninguém, que é inspirar a equipa para a equipa crescer, porque o Sr. António também sozinho não conseguiria fazer tudo o que conseguiu. Portanto, ele conseguiu porque também tem uma equipa que está a trabalhar com ele, e é ele que nos inspira todos os dias, e atualmente vai todos os dias. É verdadeiramente uma pessoa extremamente inspiradora. Eu acho que todos os colaboradores da Simoldes têm um imenso respeito e admiração pelo Sr. António. Mas depois tem, eu acho que teve nos anos 70, 80, teve a astúcia e a inteligência de perceber o negócio, em especial do automóvel, como um todo. Portanto, não sendo uma pessoa do automóvel, mas sendo uma pessoa específica da área dos moldes, percebeu que o complementar moldes com componentes do automóvel ia lhe dar uma vantagem muito, muito grande. E essa é efetivamente um dos valores da Simoldes, é ser complementar nos dois negócios. É engraçado como se refere ao fundador, o Sr. António, com proximidade, com deferência, mas sem formalismo. Sim, é engraçado. E o Sr. António Silva Rodrigues, fundador da Simoldes, é também referência de um outro jovem inovador, o Bruno Azevedo, fundador da Edvolt, que lhe soma mais 2 referências. Eu diria que ao longo deste percurso, e desde que me lembro, houve aqui alguns gestores que me foram influenciando, sem eu me aperceber. Primeiro, a minha avó, porque é uma gestora de família incondicional, e que dos meus 35 anos de existência eu consigo ver como ela gera a família e todos se mantêm coesos e harmoniosos em crescimento e desenvolvimento. Esse foi o primeiro exemplo que eu tive e ainda tenho, felizmente. O segundo, eu sou de uma aldeia que tem empresas de descasque de arroz, tem empresas de laticínios, tem empresas de moldes, e portanto eu sempre estive habituado a ver todas aquelas pessoas a trabalhar. Que é qual já agora? A aldeia é Adens, que é do Conselho de Oliveira das Meias, e portanto há uma pessoa icónica no Conselho de Oliveira das Meias, que é o comendador António Rodrigues, que é o fundador do Grupo Simoldes, e portanto é uma pessoa que naturalmente é sempre muito bem falada, com um bom exemplo para as pessoas que lá trabalham nas suas empresas, e que sempre estimulou as outras empresas do próprio Conselho. E, portanto, ele teve a coragem e a ambição de internacionalizar um grupo industrial de moldes, que é um produto complexo, diria eu, a acompanhar o setor automóvel em 15 geografias. Mais numa fase de adolescência, eu tive a oportunidade de conviver com o patrão do meu pai, que é o Sr. Aristides Fernandes, fundador e gestor do Grupo Mafepre, em que me deu a oportunidade de ir trabalhando durante as férias, tanto na própria Mafepre, a entregar material para o setor da metalomecânica, como também com ele a acompanhar o dia-a-dia dele enquanto ele estava a abrir novas lojas, novos negócios, em que eu sempre fui percebendo que havia outras formas de trabalhar para aquela que eu conhecia, que fazia com os meus pais, que era o trabalho puro e duro. E, portanto, esse acompanhamento, acompanhá-lo na sua vida, foi-me dando alguns exemplos e algumas formas de inspirar a ter, de certa forma, alguns elementos que me fizeram avançar para isto. E, naturalmente, os meus cofundadores e sócios são, de certa forma, gestores que me dão toda a motivação e confiança, porque são extremamente comprometidos, tal como eu, na resolução dos problemas, e, portanto, faz-nos avançar diariamente, juntamente com a equipa. O Bruno deixou aqui referências pessoais também, uma do patrão do pai, com quem via o pai a trabalhar, remete para a sua infância, outra da avó, não é? E deixa aqui esta ideia de que gerir a harmonia familiar exige também muito engenho. Sim, precisamente, e num contexto mais familiar, temos também o António Portela, CEO da Bial, que na Liga nos falou de uma das investigações mais desafiantes que tem entre mãos, um medicamento que pretende atrasar o desenvolvimento da doença de Parkinson. Para o António, nada disto teria sido possível sem o pai. Felizmente eu acho que nós em Portugal temos muito bons gestores. Eu acho que há bocadinho falávamos do meu pai. Eu acho que o meu pai nós não seríamos hoje, o Bial não seria hoje aquilo que é se não fosse, digamos, a capacidade do meu pai, a visão, o arrojo, a capacidade de risco e a capacidade de construir uma equipa, que eu acho que se fala muito daquilo que ele construiu, daquilo que é visível, mas realmente a equipa que ele construiu e que foi capaz de fazer algo que em Portugal nunca ninguém tinha feito, eu acho que é extraordinário. Há um gestor, e este é um bocadinho diferente, há um gestor que eu tenho uma admiração, um português que eu tenho uma admiração enorme, que é o Infante Dom Henrique. E eu olho para o Infante Dom Henrique e eu acho que, obviamente ele, na altura não era um gestor, não é? Mas aquilo que ele construiu na área da inovação,
aquilo que ele conseguiu trazer para Portugal, atrair os melhores cérebros europeus, desenvolverem instrumentos, quer de navegação, quer os barcos, tínhamos os melhores barcos do mundo. Se nós olharmos para o exemplo daquilo que ele fez como gestor, é absolutamente extraordinário. Pensar que há 500 anos atrás alguém foi capaz de desenvolver os barcos com a capacidade que eles tinham, os instrumentos de navegação, trazer para cá os investigadores estrangeiros e depois dar os mundos que nós demos, é absolutamente extraordinário. Eu não é talvez o gestor mais, é um bocado fora da caixa, mas eu tenho uma admiração enorme, porque acho que ele conseguiu, num país pequeno como nós, mas fazer uma coisa absolutamente extraordinária, digamos que mudou o mundo. Num registro semelhante, António Rios Amorim, da Corticeira Amorim, presta homenagem ao tio, o tio Américo, a grande inspiração do grupo, e soma-lhe um conjunto de gestores da atualidade. Tem aqui um perfil de 2 ou 3 gestores que particularmente me impressionam pela sua trajetória. O engenheiro Carlos Moreira da Silva, da BA Glass, e de um conjunto de outras participadas, é seguramente se calhar uma maior referência. O Alexandre Relvas, que é alguém que entrou no mercado do vinho e que tem feito uma trajetória absolutamente notável nesse campo. E na parte florestal, acho que o trabalho que o António Redondo tem feito na Navigator é também notável. Portanto, são 3 pessoas de eleição, mas a inspiração vem de família. Vem do meu tio Américo, que realmente, como alguém dizia, eu nunca fiz nenhum MBA, fiz um MBA em América Amorim, e isso foi a principal fonte de inspiração para estar à frente da nossa empresa. Há temas culturais, mas em termos de talento, não tenho nenhuma dúvida que os gestores portugueses podem se afirmar, seja onde for. Capacidade de adaptação, conhecimento técnico, é difícil de igualar para aquilo que temos em Portugal. E deixa-nos já aqui algumas pistas para futuros convidados. Vamos então passar a Pedro Sá, diretor de desenvolvimento de negócio da Polispor, uma empresa de Oliveira das Meias que fabrica componentes e peças para bicicletas e motas. O nosso gestor, o fundador da Polispor, eu tive 2 passagens, a minha segunda passagem na empresa, tive 7 anos noutras indústrias, e o facto de diariamente poder trazer aqui esta paixão de quando criou a empresa, isto aqui fala um pouco também em nome das nossas pessoas, que foi a visão que teve nos anos 90 de criar marcas, foi a visão que teve de criar esta diversidade de negócio e muito também de capacidade de risco e de inovação, de ter sempre de consciência que tinha que exportar, que tinha que criar valor e que tinha que ir para o mundo explorar estas marcas. E José Luís Santos, da Ovion, também invoca o fundador do grupo pela visão e pelo arrojo, um imigrante húngaro que chega a Portugal e funda um grupo farmacêutico. E eu não podia deixar de referir o fundador da Ovion, o engenheiro Ivan Vilax. Portanto, isto foi uma pessoa que teve a visão de criar uma empresa farmacêutica baseada no conhecimento, na inovação. Portanto, o engenheiro Ivan Vilax, na gênese da empresa, desenvolveu um leque muito alargado de patentes. Entendeu que a propriedade intelectual seria a base da sua empresa. E criou esta empresa num país que não era seu. Portanto, o Ivan Vilax, o húngaro, não é? que depois se radicou em Portugal com a sua família e teve o sucesso que se conhece. Também, se calhar, gostaria de refletir, não necessariamente gestores de referência, mas, se calhar, pessoas no espaço farmacêutico que tiveram um impacto substancial na sociedade. Eu gostava de referir as pessoas que foram galardoadas com o Prémio Nobel em 2023, que foram Prémio Nobel da Medicina. Katalin Karikó e Drew Weissman são investigadores radicados nos Estados Unidos, na Universidade de Pensilvânia, que foram responsáveis pela tecnologia do RNA mensageiro. Portanto, isto também um bocadinho para ligar aos exemplos que eu tenho dado, das plataformas que nós usamos para endereçar problemas. E esta tecnologia do RNA mensageiro é a plataforma que foi utilizada pela BioNTech e pela Moderna para desenvolver as vacinas que vieram a resolver ou mitigar o problema do Covid-19. E a história acho que é engraçada de se contar, porque se olharmos para trás, estes 2 investigadores tiveram muitos problemas. O seu trabalho foi rejeitado pelas revistas da especialidade técnica na altura, em 90 e tal, ou no início dos anos 2000, ninguém acreditava na tecnologia. Os seus trabalhos eram rejeitados e eles tiveram que ter perseverança, né? Tiveram que ir insistindo, tiveram que encontrar caminhos alternativos e, na verdade, passar todos estes anos, a tecnologia que eles desenvolveram num laboratório foi a tecnologia que se veio observar que veio a resolver a pandemia do Covid-19.
Outro empresário de referência na história portuguesa recente é-nos trazido por Santo Conceição, da Simpor. Acabámos por ter boas referências a nível cimenteira e um que admirou muito, não conheci, mas ouvi muito falar nele e felizmente tive alguns colegas que ainda conseguiram me transmitir algumas novidades e algumas histórias com ele, que foi o Champalimau, que na altura teve a capacidade de transformar a fábrica de alhandra na fábrica referência a nível mundial, conseguindo trazer até numa determinada altura para Portugal aquilo que foi o Congresso de Cimento, no qual inaugurou o maior forno do mundo, estava na fábrica de alhandra e que foi a pessoa principal a nível daquilo e que nós temos no nosso museu bem representado, e muitas vezes falamos daquilo que foi uma pessoa com uma capacidade de ver à frente e naquela altura conseguir industrializar Portugal e com isso permitir-nos a nós liderar nessa altura aquilo que era a produção de cimento. Rui Martins, da Inovafil, uma empresa de Famalicão, vai também às origens e a quem percebeu que havia uma necessidade do mercado e abriu uma nova linha de negócios dentro da fiação têxtil. O gestor que eu mais admiro é efetivamente o Sr. Joaquim Fernandes, o fundador da Mundifios. Primeiro pelo que construiu, mas sobretudo porque ainda continua, mesmo que não esteja no dia-a-dia, a ser uma pessoa que sempre que converse com ele, se um dia aprende sempre, e é uma pessoa com uma visão estratégica, com uma capacidade de investimento e que une os aspectos positivos da gestão familiar, porque é uma empresa familiar, que é a capacidade de decisão. Nós é que mandamos, nós podemos decidir, não temos que fazer PowerPoints para mais ninguém. Se nós acreditarmos, se nós vimos que sim, mas é uma empresa familiar que se tentou profissionalizar, ou seja, foi à parte profissional da gestão, buscar indicadores, buscar ferramentas para que possa colher os melhores dois mundos. Portanto, é uma pessoa com uma experiência assinalável, é uma pessoa que visionária, é uma pessoa de feeling. É uma pessoa que tem sempre algo a dizer, em que nós aprendemos sempre que falamos com ele. E também a norte temos Albano Fernandes, fundador da AMF, uma empresa de calçado técnico de Guimarães, que cita um concorrente, admira muito um concorrente que também veio do zero e construiu uma marca a partir do nada. Vou selecionar o Sr. Fortunato Frederico, que é neste momento já o chairman da Kiaia, do grupo Kiaia, porque me identifico muito com ele. É uma pessoa que vem de zero e criou uma fábrica, criou um império, portanto, com visionário em termos de imensa forma de estar no negócio, que foi um pouco o que eu faço. Pronto, eu venho do zero também e pronto, não tinha absolutamente nada no dia em que criei a empresa, não tinha dinheiro para ir pagar o almoço com a minha namorada, pedi ao meu irmão e portanto fomos criando aqui em nichos diferentes e formas diferentes também, mas reconheço aquele arrojo, aquele risco, aquela ponderação também e aquele bom senso para motivar as equipes e para motivar os seguidores. E Gregory Phillips, diretor de marketing da EID, uma empresa especializada em comunicações limitares de voz e dados, elege um dos nossos inovadores. Então, aqui vou tomar em termos de empresa, eu vou tomar a Takeover, que é uma outra empresa portuguesa. Já passou por cá, para a Liga dos Inovadores, o Ricardo Mendes. Exatamente, porque é impressionante como esta empresa conseguiu se transformar, se adaptar com grande agilidade ao seu mercado, e o sucesso hoje que tem numa campo de produto que é muito competitivo, os drones, para mim é um exemplo a seguir para não só para a indústria portuguesa, mas acho que na indústria europeia em geral de defesa. Há aqui muita admiração mútua entre os nossos convidados, não é, Pedro? António Graça, da Sograp, com quem aprendemos muito sobre vinho e um pouco sobre vinho, escolhe um empresário e também um cientista, ambos portugueses. Eu ia até, se calhar, falar em dois. Por um lado, há uma pessoa que há muito tempo que tenho seguido no seu percurso, acho extremamente interessante, que é o Dr. João Miranda, que foi CEO da Frolact, uma empresa que não é muito conhecida do público, mas uma empresa extremamente interessante pelo potencial de desenvolvimento e, sobretudo, pelo papel que teve na
capacidade de alavancar a inovação e a investigação a favor do desenvolvimento do negócio. A Forlac é uma empresa que trabalha na área dos lacticínios, como o nome diz, e que fornece produtos business to business para satisfazer necessidades de outras empresas para os respectivos mercados. E, de facto, teve um modelo de gestão da sua investigação e inovação, sobretudo na articulação entre as duas, que para mim foi muito inspirador. Eu gostava também de falar de um gestor que é ao mesmo tempo cientista, que é o professor Nuno Ferran de Almeida, que tem um trabalho absolutamente exemplar na criação de ciência com impacto na gestão, no conhecimento, no desenvolvimento e na aplicação desse conhecimento ao setor empresarial na área da biodiversidade. E isso não apenas em Portugal, a nível do mundo inteiro. Portanto, ele tem inclusivamente um projeto que já apresentou recentemente, o projeto Biópolis, que pretende vir a ser uma rede internacional de centros de desenvolvimento de conhecimento sobre biodiversidade, que eu acho absolutamente interessante e, sobretudo, que pode ser muito útil para as atividades agroindustriais na medida em que nos permitem cada vez mais trabalhar com a natureza. Vamos ouvir Vasco Cortes Martins, da Nutrifarms. A Nutrifarms pertence ao grupo Sovena, um grupo familiar português e um grande produtor, embalador e distribuidor de azeite. Já que estamos a falar de inovação, eu destacaria aqui, no nosso setor em particular do olival, a Universidade de Évora e o Instituto MED, que é o Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, que tem feito um trabalho extraordinário. No fundo é um instituto que pertence, que está dentro da Universidade de Évora, mas que trabalha esta parte da investigação muito próximo dos produtores. E, portanto, tem ajudado bastante na interpretação e na contribuição para o conhecimento, e com mais conhecimento conseguimos ajustar práticas e reduzir o nosso impacto, lá está, ambiental, e, portanto, nesse sentido, acho que ele tem feito um trabalho notável. Nós temos colaborado com vários investigadores, desde o José Munhoz, a professora Rosário Félix, enfim, cada um nas suas vertentes, porque é uma equipa multidisciplinar, também não quero ser injusto, mas com nenhum deles, mas de facto acho que é um trabalho de referência que tem sido feito nesta área, e uma vez que o Alentejo é a área que tem mais representativa da produção nacional do olival, que produz do azeite, produz 80% a 90% da produção nacional, de facto é ali que temos que, pelo menos nesta área do olival, aprofundar mais o conhecimento. E na senda dos empresários que continuam no ativo a construir, Paulo Macedo é um nome que aparece várias vezes, reúne grande admiração de vários dos inovadores que por cá passaram. Quem o conhece e também o admira é José Teixeira, da DST de Braga. Também lhe vou dar um português e um não português. O português, o Paulo Macedo, porque na realidade, por onde ele passou, fez coisas absolutamente extraordinárias, e ele tem de ter um dom qualquer, e gosta de artes, e portanto tudo isso também me interessa. Tem o pai, não é, de família. Exatamente, o pai é pintor. E estrangeiro, Jorge Soros. Um filantropo. Mas um também. Filantropo do ensino, um homem interessado, e portanto, sim, o Jorge Soros, olhando para fora, mais do que o Bill Gates, mais do que, enfim, os das Big Tech, e o Jorge Soros é mais humanista. E também Pedro Viterbo, da Fertiprado, faz aqui uma descrição bastante elogiosa a Paulo Macedo. Há um que eu não conheço pessoalmente, mas com o qual eu simpatizo particularmente pela razoabilidade que demonstra, pela tranquilidade que faz passar, pela forma controlada como gera o presente e pela forma assertiva como planeia o futuro, que é o Dr. Paulo Macedo. Desde que apareceu em público, de facto, tem demonstrado estas qualidades, e eu invejo o Dr. Paulo Macedo. O João Galego, da Critical Software, escolhe um gestor conhecido, uma referência na banca, mas justifica a sua escolha de uma forma bastante diferente. É pelo facto de ter falado de uma das suas vulnerabilidades, de ter capacidade de explicar as suas fraquezas quando isso é importante, nos momentos em que é relevante. E para o qual é preciso coragem. Exatamente. Eu vou ser honesto, eu já tive alguma admiração por alguns gestores que se revelaram ser crápulas. Estamos a imaginar quem pode estar a falar. Sim, se calhar consigo Começa imaginar. por aí.
Exatamente. Portanto, o Elon Musk, durante muito tempo, eu invejava o Elon Musk pelo trabalho até que ele fez na SpaceX, estava muito envolvido nas atividades de engenharia. Infelizmente, não gosto muito desta versão 2.0 do Elon Musk e a ligação que ele tem à política. Infelizmente, peço desculpa, Elon, se estiveres a ouvir este podcast. Mas não sou um grande admirador dos gestores de topo como referências. Há alguns que me deixam entusiasmado pela forma como agiram em certas alturas da sua vida. Portanto, eu lembro-me do António Horta Osório quando foi falar da questão da saúde mental. Estamos a falar de uma pessoa num cargo de topo que deu o exemplo. E depois foi teve seguido. Essa coragem. Sim, teve essa coragem, chegou-se à frente. E isso para mim é um exemplo de liderança. Eu costumava brincar com um antigo manager que é a diferença entre chefe e líder. Não é? Acho que demonstrou capacidades de liderança. É mostrar força quando é preciso força, mostrar também algumas vulnerabilidades quando é necessário. Portanto, estes dois para mim seriam os exemplos. João Maciel, diretor-geral do Centro de Investigação e Desenvolvimento da EDP, traz-nos também uma mulher, a terceira da lista de gestores de referência. Acho que tinha que dizer uma mulher e lembrei-me da Leonor Beleza, pelo trabalho que teve na Fundação Chapalimau, na área das neurociências e do cancro. E para mim isso quer dizer que é possível fazer centros de excelência em Portugal e é possível atrair talento do melhor que existe no mundo inteiro para Portugal e dar-lhe condições para que se possa fazer trabalho de excelência cá em Portugal. Depois temos várias estátuas ao gestor anónimo e aos futuros gestores, de quem valoriza mais características do que perfis individuais. Vamos ouvir o Francisco Rodrigues, da Peak Advanced, uma empresa de Ilha, na área da microeletrónica e das telecomunicações. O Francisco é um jovem líder que não quer sair de Ilha por nada deste mundo, apesar de passar boa parte do tempo nos Estados Unidos. Eu acho que um bom gestor é produto também da circunstância onde está, da área em que está a trabalhar e da paixão que tem. E da capacidade que tem do que está também à sua volta de executar as coisas. Obviamente que há bons exemplos nisso, mas também há muitos empreendedores que podem ser bons gestores, podem ser bons empreendedores, que por causa das circunstâncias, ou a empresa não estava certa, ou não conseguiram levantar dinheiro a tempo, ou a ideia estava demasiado à frente do tempo, não conseguiram ser bons gestores e executar as suas ideias e ainda estão hoje em dia no anonimato. Por isso eu vou destacar aqueles que estão a tentar e que querem continuar a tentar, porque de certeza que também há muitos bons empreendedores e gestores que estão nessa posição. E na mesma senda ouvimos o Ricardo Silva, da Tintex, uma tinturaria de Vila Nova de Cerveira, que está absolutamente convencido de que o têxtil português vai acabar por bater os italianos. Falou-nos disso, não foi? Sim, disse de caras, disse-nos ele. É um otimista. Ou não fosse ele, entretanto, eleito presidente da Associação de Têxtil e de Vestuário de Portugal. A pergunta é difícil, eu tive que me preparar para esta, mas não considero uma pessoa em si, não consigo identificar uma personalidade, uma pessoa, mas um perfil. Até porque há várias pessoas que cabem neste perfil, que são pessoas ponderadas, ou seja, na forma como falam, como decidem, mas claramente conhecedores do negócio, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista tecnológico. Porque se virmos grandes gestores, têm que perceber do negócio, do ponto de vista do produto, do processo, da forma como as empresas interagem e se equilibram. Portanto, alguém ponderado, conhecedor e que ouve mais do que fala mais. Podemos juntar-lhe ainda a Ângela Nunes, diretora de inovação da Cécil, que lá está há mais de 30 anos e faz mais um desafio às futuras gerações. Se me perguntar inovadoras, eu diria assim, olha, estou muito agradecida a todos. Porque beber do vosso conhecimento que nos deixaram todo este legado que nós conseguimos pegar nele, desenvolvê-lo, empurrá-lo para a frente, o único desejo que tenho é que os nossos jovens sejam capazes de pegar no que deixamos nós e o levem ainda muito mais para a frente. E, portanto, o meu agradecimento enorme, profundo agradecimento a todos, porque mesmo o mais desconhecido e o mais insignificante, chamemos-lhe assim, sem ofensa nenhuma, contribuiu de forma importante para estarmos onde estamos hoje em termos de conhecimento. Muitas vezes é um ilustre desconhecido, muitas vezes é um Newton ou um Einstein, mas o que é certo é que chegamos aqui e agora temos esta responsabilidade de empurrar na nossa geração um pouco mais longe e preparar os nossos jovens para levarem este conhecimento, não é, a nossa humanidade ainda mais longe, mas para sítios melhores, portanto, para vivências melhores e experiências de vida melhores. É esse de facto o meu sonho.
temos ainda o Tiago Pardal, da Omnidia, uma empresa que vai participar na construção do maior lançador europeu. O lançador que é um foguetão, e os foguetões são divididos em 3 partes, 3 estágios, segundo ele nos explicou. Sim, aprendemos muito também aqui. Eu gosto de gestores que conseguem montar uma equipa que está com eles porque acredita e não porque precisa. Acho que mais importante que um líder é a equipa que o líder consegue criar. Cria uma organização que é mais robusta e mais resiliente, aberta a outras perspectivas. Acho que é mais por aí, pela qualidade. Deixamos mesmo para rematar uma resposta um pouco mais fora da caixa do Paulo Pereira da Silva, da Renova, uma marca que também se distinguiu pela forte aposta no marketing e na comunicação. Também posso ser aqui sair um bocadinho fora do que é normal. Então vou dizer uma coisa que tenho falado muito há muitos anos, num livro que tenho apresentado muito e que me tem sido uma reflexão um bocadinho fora de mim, que está descrito já algumas coisas sobre isso. Eu diria Jesus Cristo. Porquê? Porque se calhar acho que é uma pessoa que pegou em 12 colaboradores, todos duvidosos, com passados duvidosos. Um era cobrador de impostos, outro era pecador, outro era traidor, outro era não sei o quê, e conseguiu criar uma organização há 2000 anos que ainda se mantém, que ainda se mantém e que mais ou menos nós medimos o tempo ainda antes dele e depois dele. Também já houve muitos spin-offs, entretanto. Exato. Muitas imitações ou tentativas. Muitas imitações, tentativas de imitação, portanto, com todos esses problemas que temos. E é este o mosaico dos gestores que os nossos inovadores mais admiram. Ficam aqui várias pistas de convites a lançar para a segunda temporada da Liga dos Inovadores, não é, Elizabeth? Seguramente. Voltamos em maio. Até lá. Nós, Empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.